fortes evidências bíblicas de que não haverá arrebatamento antes da grande tribulação. Muitos cristãos estão sendo enganados há muito tempo com a falsa doutrina da pré-tribulação, também conhecida como dispensacionalista. Ou seja, segundo esse falso ensinamento, os cristãos serão arrebatados, ou seja, os cristãos serão levados por Cristo antes da grande tribulação, ou, em outras palavras, estarão dispensados de passar pela grande tribulação. Por isso que a falsa doutrina da pré-tribulação também é conhecida como dispensacionalista. E os irmãos em Cristo que seguem essa falsa teologia, eles são chamados de pré-tribulacionistas ou dispensacionalistas. E estão geralmente ligados a igrejas evangélicas pentecostais que estão espalhadas por todo o mundo. A teologia dispensacionalista, da qual faz parte o ensino da pré-tribulação, que prega a segunda vinda de Jesus antes da grande tribulação, foi inventado pelo teólogo, falso pastor e falso profeta, que se chama John Nelson Darby, que nasceu entre 1800 e faleceu em 1882. Essa falsa doutrina foi aceita e ensinada e difundida pelo também teólogo e falso pastor Cyrus Scofield, que nasceu em 1843 e faleceu em 1921. Infelizmente, essa heresia tem sido amplamente aceita em todas as igrejas pentecostais. No entanto, porém, vamos ver a seguir algumas evidências bíblicas de que não haverá arrebatamento antes da grande tribulação. Vamos ver a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. O apóstolo Paulo diz o seguinte: Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não vos entristecedes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, 14, 15, 16 e 18. Vejam bem, irmãos, vamos fazer aqui um pequeno estudo sobre escatologia bíblica, que é a doutrina sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos dos últimos tempos. Porque os sinais estão aí e nós não podemos ser ignorantes ou indiferentes quanto a tudo o que está acontecendo. Porque os sinais estão aí e quanto mais os dias passam, mais evidentes os sinais vão ficando. E a profecia, ela veio para quê? Se o intuito da profecia é revelar aquilo que Deus diz, o que vai acontecer, e nós não podemos mudar em nada o que vai acontecer, simplesmente o que for acontecer, vai acontecer. Então, por que então foi que Deus, em sua infinita bondade e sabedoria, nos deixou escrito em sua palavra e revelado tudo o que iria acontecer? Porque a conclusão é óbvia, a conclusão é lógica. Ele nos deixou revelado tudo o que ia acontecer para nos preparar para a segunda vinda de Jesus, que ela está muito próxima de acontecer. E ela será precedida por um governo mundial
a besta, seguida por um grande líder, o anticristo. E a igreja de Cristo estará aqui. A igreja de Jesus não será arrebatada antes da tribulação. A igreja de Cristo passará pela grande tribulação em toda a sua totalidade. A igreja sofre, ela será perseguida, a igreja será despojada de seus bens, a igreja será despoliada, martirizada, e os cristãos serão caçados, perseguidos e assassinados. É necessário, então, já que a Bíblia aponta para este dia, preparar a igreja para tal perseguição. E o Apocalipse, no capítulo 13, tem como tema central a igreja sofredora, porque lá diz que foi dado à besta que pelejasse contra os santos e os vencesse. E o dragão, na sua tentativa de esmagar a igreja, chama dois aliados, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, para esmagar a igreja. E quando é que a besta faz isso, que ela persegue a igreja? É na grande tribulação. Essa é uma poderosa evidência de que a igreja passa por isso. Por causa disso, vamos fazer um estudo sobre o arrebatamento. A evidência bíblica é que a volta de Jesus e o arrebatamento são um único acontecimento, um único ato que acontece no mesmo momento. Quando Jesus voltar, ele já arrebatará a igreja na sua volta. E isso não acontece antes da grande tribulação. O arrebatamento, na verdade, acontecerá no final da grande tribulação. A igreja ela passa pela perseguição e o sofrimento, e antes de ser derramada as taças da ira de Deus para esmagar o anticristo e destruir com o inimigo, é nesse momento então que Jesus retira a sua igreja, arrebata a sua igreja no dia da sua volta. No mesmo momento, e em seguida ele despeja a ira sobre o mundo, sobre todos aqueles que aceitaram o sinal e a marca da besta e os seus flagelos. Jesus irá derramar as taças da ira. É isso que a Bíblia ensina. Então, se existe alguém que acreditou e acredita que não passará pela grande tribulação, está completamente enganado. E se você crê que se não for arrebatado, e se você crer que se não for nesse arrebatamento, você poderá ficar para uma segunda oportunidade, esqueça. Porque se você não for no arrebatamento no dia da volta de Jesus, você não irá em nenhum outro, porque só existe um. Vejam só, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. O arrebatamento se dará exatamente quando Jesus voltar, no mesmo instante quando Jesus voltar. É aí que entra o grande dilema das posições doutrinárias. A maioria entende que o arrebatamento ocorrerá secretamente e de maneira iminente, a qualquer momento, a qualquer hora, sem que ninguém saiba. Jesus, inclusive, pode voltar a qualquer momento sem que ninguém saiba, e antes da tribulação. E depois da tribulação ele volta para julgar o anticristo e os ímpios que aqui estão. E a outra posição crê: não, ele não volta a qualquer momento. Existem sinais que precisam acontecer. Existem sinais que precisam acontecer antes de Jesus voltar. E ele voltará no mesmo momento em que ele arrebata a sua igreja, isto é, na grande tribulação. Agora você precisa entender. Este ensino, essa doutrina dispensacionalista e pré-tribulacionista, ela é uma doutrina recente. E ela é predominantemente hoje no Brasil e no mundo inteiro. E o pai do pré-tribulacionismo e dispensacionalista chama-se John Nelson Darby. Esse falso profeta foi o líder e pai do dispensacionalismo moderno. Este homem foi responsável no século XIX por implantar o dispensacionalismo,
No entanto, porém, não há base bíblica para sustentar tal heresia. Essa doutrina não era conhecida e nem praticada na igreja primitiva entre os primeiros cristãos. Portanto, a doutrina do pré-tribulacionismo não passa de um fermento humano. Agora, o que a Bíblia diz? Onde finalmente estão os textos que comprovam que a volta de Jesus e o arrebatamento são um acontecimento único? Está em Mateus capítulo 24, versos 21, 29, 30 e 31, que diz o seguinte: Porque naquele tempo, disse Jesus, haverá tão grande tribulação como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Logo em seguida, à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. São Mateus 24, versículos 21, 29, 30 e 31. Vejam então, irmãos, vejam que no versículo 29 do capítulo 24 de Mateus está dizendo que logo em seguida a tribulação. Então o texto está dizendo de um acontecimento que acontecerá depois da grande tribulação. O texto está falando que logo após a grande tribulação, logo em seguida, a tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então observem que o texto diz que é no mesmo momento, no mesmo instante que ele volta. Então verão no céu o sinal do Filho do Homem, com grande clangor de trombetas, e ele reunirá os seus escolhidos. Então, quando é que ele ajunta e recolhe os seus escolhidos? Ora, é quando Jesus volta. O arrebatamento se dá no mesmo instante, no mesmo momento em que Jesus volta. Finalmente que Jesus volta. Antes da tribulação? Não, de maneira nenhuma. Aqui no texto está dizendo que é logo em seguida a tribulação. Jesus volta depois da grande tribulação. Então nós vamos recapitular aqui nesse texto 4 evidências fortíssimas de que a vinda de Jesus não será antes da grande tribulação e que o arrebatamento não acontecerá antes da grande tribulação. Primeira evidência que nós vimos, que a volta de Jesus não é secreta. O texto é bem claro e diz: todo o olho o verá. Essa é a primeira evidência. A volta de Jesus não é secreta, todo o olho verá. Segunda evidência, no mesmo momento em que Jesus volta, ele arrebata a sua igreja. Então o arrebatamento também não será secreto e não será também separado. É no mesmo momento em que Jesus volta, ele arrebata, ele leva a sua igreja. Terceira evidência, também no texto que nós acabamos de ler, a volta de Jesus será depois da grande tribulação, logo após a tribulação, está escrito lá no texto. E a quarta uma das mais importantes evidências, que diz o seguinte: a igreja passará pela grande tribulação. A igreja será provada na grande tribulação. Vejam, por exemplo, um outro texto que mostra que a igreja passa pela tribulação. Esse texto está em São Mateus, capítulo 24, e o versículo 15, 16, 17 e 18, que diz o seguinte: abre aspas, Jesus falando: quando, pois, disse Jesus,
Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mateus, capítulo 24, versos 15, 16, 17 e 18. Então, meus amigos, para quem que Jesus está falando isso? Para quem foi escrito isso que nós acabamos de ler? Ora, foi para a igreja. Então, Jesus disse, então, quando virdes, Jesus está falando aqui do início da grande tribulação. Então, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, então fujam, porque então começará. Jesus está falando para a igreja se proteger. Jesus está falando para a igreja fugir das cidades. Então, se a igreja não estiver aqui, para quem Jesus estaria falando para se proteger? Seria para os ímpios? É claro que não. Jesus, no seu sermão profético, está mandando um recado para a igreja. Ele não mandaria um recado para a igreja se a igreja não estivesse aqui. Isso é a maior prova de que a igreja estará aqui na grande tribulação. Então, meus irmãos, esta é a maior prova de que a igreja estará aqui. Então, o texto ensina que Jesus volta depois da grande tribulação. O texto ensina também que ele volta no mesmo instante em que arrebata a sua igreja. E o texto ensina também que a igreja passa pela grande tribulação. Vamos ler agora a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículos 1, 2 e 3. E assim diz o apóstolo Paulo: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a grande apostasia. E então seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Meus amigos e irmãos, aqui nesse texto, o apóstolo Paulo está falando claramente que Jesus não voltará e nem haverá um arrebatamento sem que antes venha a grande apostasia. E aí seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Meus irmãos, não adianta debater, porque o texto está muito bem claro e muito bem explicado. Haverá, antes do arrebatamento, haverá uma grande apostasia nas igrejas. E o que é apostasia? Apostasia, meus amigos, é o abandono da fé. É quando as igrejas deixam de seguir a sã doutrina da Bíblia e trocam a palavra de Deus por espetáculos, por shows, danças dentro das igrejas, comércio, roubalheira, prostituição, promiscuidade, corrupção e feitiçaria. A apostasia nas igrejas fará com que elas fujam da verdade. E eu lhes pergunto uma coisa, meus amigos: alguma semelhança com os dias de hoje? É essa igreja que está aí que Jesus vai arrebatar? É lógico que não é essa igreja, é claro que não. A verdadeira igreja vai passar pela grande tribulação, sim, porque ela precisará de ser provada no fogo, para ver quem é que sobra fiel, porque essa igreja que hoje está aqui, fazendo espetáculo e fazendo show dentro das igrejas, essa igreja que está aqui, eles não vão suportar a grande tribulação. Jesus precisa de provar a sua igreja. Jesus precisa de provar quem é que vai aguentar
a grande tribulação? Quem é que vai ser fiel até o fim? Não é essa igreja que está aqui hoje que Jesus vai arrebatar, não. Cheia de shows, espetáculos, roubalheira, promiscuidade. E o apóstolo Paulo continua com seu texto no versículo 4. E ele aqui ainda falando sobre o anticristo que vai vir antes do arrebatamento da igreja. E ele diz o seguinte: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Agora vejam aqui o verso número 7. E ele continua ainda falando sobre o anticristo antes do arrebatamento da igreja. E diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. E então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Vejam, o anticristo vai aparecer antes da vinda de Jesus. Jesus vai aniquilar, Jesus vai matar com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Mais um texto provando que a vinda de Jesus vai ser logo após a grande tribulação. Muitos irmãos pré-tribulacionistas se apegam a um pequeno texto de Paulo que diz que o anticristo só se manifestará totalmente e se revelará completamente quando a igreja for retirada. Porque, segundo esses pré-tribulacionistas, é a igreja que detém o anticristo. Mas, meus irmãos, quem pensa assim está completamente enganado. Quem pensa dessa maneira está completamente errado. Não é a igreja que detém o maligno. Não é a igreja que detém o homem do pecado. E não é a igreja que detém o anticristo. Esta não é a função da igreja. Quem detém o anticristo, quem detém o avanço do maligno, é o próprio Deus. É o poder de Deus que está segurando a total manifestação do diabo. A função da igreja, a função é pregar o evangelho e levar a palavra da salvação para todos. Portanto, a igreja estará passando sim pela grande tribulação. Vejam agora um outro texto que corrobora com o ensinamento bíblico de que a igreja passará pela grande tribulação. Vamos ler lá em Mateus capítulo 24, versos 21 e 22, que diz assim: assim disse Jesus, abre aspas, porque naquele tempo, disse Jesus, porque naquele tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tenha havido, e nem haverá jamais. E se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mateus 24, versículos 21 e 22. Ora, meus irmãos, se Jesus disse em Mateus que aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos, é só colocar a sua cabeça para pensar um pouco e refletir. Que escolhidos são esses que Jesus disse que aqueles dias serão abreviados? Ora, meus irmãos, se Jesus disse em Mateus que aqueles dias serão abreviados por causa dos escolhidos, é só colocar a sua cabeça para pensar e refletir um pouco. Que escolhidos são esses que Jesus disse que aqueles dias serão abreviados por causa deles? São por acaso os ímpios que receberam a marca da besta? É claro que não. Aqueles escolhidos pelos quais Jesus disse que aqueles dias serão abreviados por causa deles é a igreja cristã, é a igreja que será perseguida, martirizada, despojada e torturada. E os cristãos serão caçados, perseguidos e assassinados na grande tribulação. Os exércitos de todas as nações do mundo
serão convocados e reunidos pelo anticristo para perseguir, destruir e matar a igreja de Cristo. Portanto, meus irmãos, o próprio Jesus revelou que a igreja estará sendo perseguida na grande tribulação. Portanto, a igreja não será arrebatada antes da tribulação. Ela passa pela grande tribulação. E os textos bíblicos aqui apresentados no decorrer deste vídeo são tão simples e fáceis de compreender que até uma criança de 10 anos entende que a igreja estará na grande tribulação. O ensino pré-tribulacionista ou dispensacionalista entra em total contradição com a própria palavra de Jesus Cristo. Esta é uma doutrina tão somente humana, é uma doutrina carnal para satisfazer os crentes fracos. Pré-tribulação e dispensacionalismo não tem nenhuma inspiração divina, não tem nenhuma base bíblica que a sustente de verdade. No entanto, irmãos, se você pensa que a igreja será arrebatada antes da volta de Jesus, vocês estão completamente enganados. Se o seu pastor pregou durante 20, 30, 40, 50 anos que você está na igreja ouvindo essa doutrina, esqueça, agora está na hora de abrir os seus olhos e se preparar para a grande volta de Jesus e para a grande tribulação que teremos que passar. Tribulação essa, irmãos, que ela já começou no Oriente Médio. O anticristo ele já está mexendo seus pauzinhos. Os muçulmanos estão sendo espalhados pelo mundo inteiro, porque o anticristo ele vai surgir e ele vai ser o homem da linhagem árabe. Se ele vai surgir nos Estados Unidos, ou se ele vai surgir na Europa, ou se vai surgir lá no Oriente Médio, não interessa. De onde for que ele surgir, a linhagem dele é árabe. E o anticristo, a religião do anticristo é o Islã. E o islamismo está sendo espalhado pelo mundo todo. Os muçulmanos estão sendo, aquela leva de refugiados, não passa de um golpe de Satanás. Para levar muçulmano para a Europa, levar muçulmano para os Estados Unidos e trazer muçulmanos aqui para a América Latina. Aqui no Brasil, com essa última lei da imigração, os muçulmanos já estão chegando aqui. Satanás já está preparando o seu exército para perseguir, para caçar, perseguir, combater e matar os cristãos. Irmãos, está na hora de preparar para você enfrentar. Quem ficar aqui, quem não falecer antes do início da grande tribulação, se for cristão, ele vai ter que ser provado, na grande tribulação. O muçulmano ou as autoridades vão colocar a arma na cabeça do camarada e pedir para ele rejeitar a fé em Jesus, senão ele vai morrer com um tiro na cabeça. E você vai ter que sustentar, se você quiser ser salvo, você vai ter que sustentar, mesmo com a arma apontada para a sua cabeça, você vai ter que sustentar que você é cristão, que você acredita em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, está na hora de preparar. Se o seu pastor pregou durante muitos anos, você está ali na igreja, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, ouvindo que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, isso é balela, isso é uma falsa doutrina. Essa doutrina ela não tem base bíblica que a sustente de verdade. Agora eu mostrei os textos simples, eu nem falei em Apocalipse 13, Apocalipse 17, que está ali dizendo que o dragão persegue a igreja. Eu nem cheguei em Apocalipse, eu só fiquei ali em Mateus, que são textos simples, Jesus ali explicando da maneira mais simples que o anticristo e a grande tribulação vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus, portanto, antes também do arrebatamento. Então, meus irmãos, vamos orar a Deus e pedir a Deus que possa nos abençoar e nos dar força, porque quem ficar vai ter que passar pela grande tribulação. E o fim já está muito próximo. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.